E eu descobri que as pessoas, elas trabalham pelos seus próprios objetivos. E, às vezes, a gente acha que o colaborador ele tem que fazer, manda quem pede, obedece quem tem juízo. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, todo mundo que entra lá, a gente tem lá o quadro dos sonhos. Aí, todo feedback que a gente vai dar para a pessoa, a gente vai lá em cima do sonho dele. Esse comportamento seu, será que você vai conseguir alcançar o seu objetivo? E aí, você tem que, o tempo todo, conversar com a pessoa na linguagem que é interessante para ele, não é a sua. Você tem que entender aonde é que ele está. Aonde é que ele está na pirâmide de Maslow. Porque aí você vai falar assim, cara, aonde é que eu vou conversar com esse cara? É na necessidade básica? O que motiva ele é a autoestima? Ou é a autorrealização? E é muito importante você conversar com o colaborador na linguagem dele, para você realizar o sonho dele. E aí, às vezes, a gente fica querendo que ele realize o nosso, mas a vida, ela, né, você só recebe se você entregar. E aí a gente vem trabalhando cada vez mais, buscando isso daí. E aí, um dia eu li esse livro aqui, para mim foi muito, né, recomendo, né? Desafio do Impossível. Esse livro foi um trabalho que a Falcone fez dentro de uma cervejaria Nova Rio da Ambev. E aí, todos os trabalhos que fizeram, todas as ações que eles fizeram, todas foram em cima da pirâmide de Maslow. Né? Todas as coisas. Trabalharam em transporte, né? Trabalharam para ver as moradias, como é que era. E aí, quando você ia ver, no final, fechou tudo, pirâmide de Maslow. E aí nós resolvemos realmente implantar essa metodologia lá na empresa, e a gente começa isso desde a integração. Né? Vou estar falando um pouquinho como é que a gente faz a nosso processo de recrutamento, como é que é a seleção e como que é a nossa integração. Né? Hoje, um cargo comum, né, leva de quando abre a vaga até contratar 40 dias. E aí o seguinte, só que quando decide demitir é 40 minutos. Então a gente demora para contratar, porém demite rápido. Porque uma banana podre, ela acaba estragando, né, todo o seu cacho. E aí a gente foca muito nisso. Né? Vem dando feedback, vem, conversa e tal. E a gente não demite. O colaborador, ele mesmo já se espelha quando ele não pega a cultura. Né? Porque não dá, tudo é cultura. Você pode ter melhor estratégia. Se você tiver uma cultura mediana, você não consegue implantar. Você pode trazer consultoria, você pode trazer quem for, você vai implantar. Quando ele for embora, acaba. Né? Quando ele vai embora, acaba tudo. Então, esse livro, assim, eu entendi que realmente a pirâmide de Maslow ela faz muito sentido quando a gente começa a trabalhar isso aí em vendas, em tudo, né? Dentro da empresa. Então, todas as nossas decisões dentro da empresa são tomadas em cima da pirâmide de Maslow. Né? E aí, como é que nós fazemos? Quando a pessoa veio, fez todo o processo seletivo, faz toda a triagem, a gente usa lá, né, a técnica do 660, 660. Ou seja, passou o olho no currículo, 6 segundos. Viu que é interessante, 60 segundos para dar uma avaliada melhor. Viu que é interessante, faz uma ligação no vídeo, conferência ou ligação, 6 minutos. Viu que é interessante, traz para fazer mais 60. Então, a gente usa 660, 660. Né? Porque quando abre uma vaga, vem aí aquele monte de currículo e tal, a gente tem as plataformas que a gente anuncia e vem muito, né? Mas coisas que não tem nada a ver. E aí, quando a pessoa passa por tudo, né? Tem alguns setores dentro da empresa que a gente faz teste toxicológico, enfim, passa por tudo, vem, faz todos os treinamentos. Nós temos uma plataforma de EAD, todos os treinamentos de segurança, todos os treinamentos da empresa. Quando a pessoa entra na empresa, ele assiste uma palestra minha, contando a minha história de vida, porque, às vezes, o cara acha que já começou, né? E ele pode ver que e o maior motivo de contar a minha história é porque eu vim de uma caixa de picolé. Né? Eu era vendedor de picolé. E hoje eu falo que a empresa continua uma caixa de picolé na essência. Ela só aumentou o tamanho. Mas a essência continua a mesma, a essência da humildade, da simplicidade.
Então, eu gosto de contar essa história. Então, tem uma palestra minha, tem de cada diretor, aí tem todos, né, os treinamentos de segurança, os treinamentos obrigatórios que ele precisa fazer. Tem cargo, por exemplo, que ele fica 3 dias só de treinamento, faz as provas, aí recebe o nosso código de conduta, faz uma prova do código de conduta, todas as nossas políticas, faz prova da política. Nós somos bem chatos. Então, só aí já tem gente que já desiste. Tem um livro também que eu recomendo muito, que lá na empresa, durante o período de experiência, ele lê esse livro e aí toda semana ele senta com o líder para debater aquele capítulo daquele livro, que eu faço o que tem que ser feito. Esse livro ensina, né, o colaborador ele subir de nível, qual o comportamento que ele precisa para ser avaliado melhor e tal. Um livro muito bom. E a gente tem essa cultura do estudo, de estudar, de desenvolver, né, e com isso as coisas vão ficando mais leves dentro da empresa, acabou a cultura da fofoca, então muda, né? Quando você entrega conhecimento, você tira as vendas da frente do olho da pessoa. E aí, quando ele passa em tudo, ele recebe uma proposta. Ele recebe uma proposta, depois que ele fez todos os treinamentos, ele recebe uma proposta para receber a metade do que ele vai receber, metade do salário dele, ou seja, um colaborador de 2.000, ele recebe uma proposta de R$1.000 para ele desistir da vaga. E aí tem muita gente que fala, você é louco, rapaz, se o cara pegar, ótimo, é muito mais barato. E já teve gente que pegou e nós pagamos, e agradecemos ele ainda. Porque imagina só se nós perdêssemos 3 meses com aquela pessoa dentro da empresa e não fosse aquilo. E aí, se o propósito dele for dinheiro, e você faz um grande filtro com isso. Você faz um filtro de resiliência dele, um filtro para ver se por R$200 ele não vai sair da sua empresa e vai para outra. Então, isso é um filtro muito grande. E é muito barato quando o cara pega. É melhor do que você perder 3 meses com ele. Então, a gente faz todo esse processo. Feito isso, ele não aceitou. E aí, imagina que ele for começar a trabalhar na segunda-feira. No sábado, ele recebe na casa dele uma cesta de café da manhã. Então, gente, nós não temos que encantar somente o cliente. Para o cliente ser encantado, o nosso colaborador também tem que ser encantado. Então, o cara, quando ele entra na empresa, ele fala, uau, porque, geralmente, eles nunca receberam uma cesta de café da manhã assim, de uma empresa, geralmente nunca recebeu, às vezes, nem em casa. E aí a pessoa chega e ele fala assim, caracas, é diferente. Então, tem que gostar de gente para poder fazer isso também. Se você não gostar, não tem jeito, você não vai fazer. Mais um recado que eu quero dar para quem é empresário aqui e para quem não é. Para quem é, se você não gostar de gente, você está na profissão errada. E para quem não é, se você não gostar de gente, não monte negócio. Porque você vai ter que conviver com gente. E nós precisamos de gostar de gente, se encantar. E a pessoa tem que entrar dentro da empresa e falar uau. Assim, quando a pessoa compra um produto nosso e não falar uau, a gente tem que avaliar todo o nosso processo de vendas, porque está errado. Alguma coisa está errada. Comprei o curso da Dale Carnegie. Fomos eu e meu irmão, fizemos. Uau! Cara, que top! Fui lá, fiz outro curso. Uau! Aí, o que eu fiz? Não satisfeito? A equipe. Todo mundo também. E eles foram lá, uau! E aí, o que o produto da Dale Carnegie faz? Uau! E aí, quantas pessoas nós já indicamos depois disso? Porque eu falei, uau! E se o seu produto ou o seu serviço não fizer o cliente falar, uau, está errado. E ele só vai falar uau se o seu colaborador falar uau com você, quando ele está dentro da empresa. E aí, nessa sexta, ele recebe também uma foto da equipe, né, que ele vai trabalhar, dando boas-vindas para ele. E quando ele chega na empresa, ele não chega, porque eu fui para um colégio interno, fiquei no colégio interno 3 anos, foi um aprendizado muito grande que eu tive. E aí, uma sacada que eu tive do colégio, implantei na empresa. Porque quando eu cheguei no colégio, tinha 400 alunos, eu não conhecia ninguém. Quando meu pai foi embora, foi se distanciando, eu fui murchando assim, parecia que eu estava me enterrando. Foi muito difícil, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas foi o dia que eu mais aprendi, foi aquele dia. E trouxe ensinamento para mim dentro da empresa. Então, quando a pessoa chega, ele não simplesmente vai para lá. O líder vai pegar na mão dele, vai apresentar toda a empresa. Apresentar, ó, esse aqui é fulano, vai fazer parte disso aqui.
assim, tá. A gente orienta também as pessoas quando entram, vai para setores diferentes, conversar, né, na hora do almoço, enfim, para poder ter essa humanização. E a gente precisa disso. Porque, como o Pereira falou agora há pouco aqui, né, muitas pessoas falam, não, a minha empresa é humanizada e tal, mas manda quem quer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não funciona mais isso assim. Né? As pessoas têm que estar na empresa por prazer. À medida que o trabalho for uma obrigação, é chato. Né? E é legal quando você vai para a empresa e você fica triste quando chega tarde. Eu acho que a gente precisa, né, de, quando chega tarde, falar assim, putz, sensação de dever cumprido, não sensação de cansaço. E é isso que a gente vem tentando promover lá dentro da empresa. Né? O tempo todo a gente vem buscando isso aí. As pessoas têm que ter os seus valores, porque 91% das demissões dentro das empresas não são porque não sabem, é comportamento. Então, se 91% é comportamento, então vão investir tempo para entender o comportamento das pessoas e para transformar aqueles que a gente vê que dá para transformar. E tem pessoas que não dá, e aí está tudo certo, a gente dispensa ela para o LinkedIn, né? Manda o currículo dela para o LinkedIn, está tudo certo. Não tem nada de errado, porque se a pessoa também estiver ali e não estiver alinhado com os seus valores, é um fardo para ele. E aí, realmente, o trabalho vai ficar cansativo. Então, quando você está com pessoas que você passa o dia, né, que está alinhado com os seus valores, um dia eu estava na cozinha, na cópula da empresa, aí tinha entrado um rapaz, o João Vitor, eu falei assim, João, e aí, o que você achou interessante aqui na empresa? Eu gosto sempre de bater um papo com as pessoas que entram. E aí ele falou assim, o que mais me chamou a atenção aqui, Jaqueline, que na produção vocês fazem teste toxicológico. Eu falei assim, por quê? Porque eu gostei, porque eu tenho certeza que eu vou trabalhar com pessoas que têm os mesmos valores que eu. Então, nós temos que estar o tempo todo, né, buscando isso aí, ter pessoas com valores parecidos que você na empresa, porque todas as demissões, nós nunca demitimos ninguém lá porque não sabe, e sim, sempre é comportamento. Por isso que a gente vem o tempo todo trabalhando comportamento. Né? Então, são os 3A que a gente avalia muito quando a pessoa entra lá. Né? Autoconhecimento, atitude e adaptabilidade, porque as pessoas podem ter tudo, se ele não tiver capacidade de se adaptar, fica realmente complicado. Nós temos um EAD interno, que todos os treinamentos, todos os cursos, isso evita muito, né, de você ficar aí perdendo tempo, falando a mesma coisa sempre. Então, todas as pessoas que entram fazem no EAD, fazem as provas e tal. Na mesma plataforma, é a plataforma que a gente gera o nosso departamento pessoal, o RH também, toda a avaliação dos líderes, né, dos líderes com liderados são também anotadas lá, todos os feedbacks. Né? A pessoa entra, então faz todos os cursos de integração, os treinamentos também, os POPs nossos, todos são gravados dentro do EAD. Né? Nós temos um calendário de cargos, todos os cargos existentes dentro da empresa, a gente comemora no dia, todos os cargos. Vendedor, motorista, auxiliar de limpeza, todos os cargos, né, dentro da empresa, a gente comemora, todos os cargos, sem falhar nenhum. No dia, se for dia do auxiliar de limpeza, ela vai lá, vai ganhar o presentinho dela, a gente tira foto, né, comemora junto com ela. O dia do motorista, vai lá também, vamos lá. Então, todos os cargos, a gente tem um calendário de cargos, que todos os cargos a gente comemora. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é bom fazer? É ótimo. Só não dá para fazer para um e não fazer para outro. Então, se você quer fazer, crie realmente um calendário, onde você não pode, toda semana tem que olhar. Né? Por exemplo, eu, todo aniversário de colaborador, se eu estiver na empresa, eu vou lá dar os parabéns para ele. Se eu não tiver, eu ligo. Mas eu olho a minha agenda todo dia para isso não falhar. Né? Quando a pessoa entra dentro da empresa, o RH já coloca na minha agenda, né, o número do telefone dele com o dia do aniversário. Quando ele sai, tira. E eu não entrevisto para entrar na empresa, mas, geralmente, 50% das pessoas, quando saem, eu também não entrevisto, eu ligo para ela depois. Eu ligo para ela depois e falo assim, aí, principalmente aqueles que saem, assim, que a gente precisa de liberar o currículo para o LinkedIn. Aí eu ligo depois, e aí, fulano, tudo bem? Estou te ligando para te agradecer do tempo que você está aqui com a gente, né? Passou aqui, e conversa e tal, se precisar de uma referência, né? Pode me ligar, o meu número é esse aqui e tal.
E me conta um pouquinho da minha empresa. Porque a gente procurar só quem elogia não faz sentido. E aí você consegue abrir um leque, né? Você consegue abrir um leque de coisas que você pode melhorar. Porque aí você tem que saber também filtrar, né? Quando você faz isso, filtrar, porque às vezes a pessoa vai falar e você filtra. O que é bom, trava o coração para não inflar o ego, né? E faz isso. Isso é muito rico, né? E aí eu tenho feito isso e dá um resultado muito legal. Não entrevista no desligamento, não entrevista para entrar, mas quando sai, uns 50% ali eu olho o porquê e tal, e aí eu ligo para poder perguntar. Aí nós temos também um plano de cargo e salário, que a gente faz avaliação todo março e setembro, né? Aí a pessoa recebe todos os feedback, ele evolui de cargo, né? Nossa escala é 7%, ele evolui de cargo, só que ele só evolui de cargo se tiver uma vaga para o próximo cargo. Então, isso tem que ter muita clareza, porque às vezes o cara acha que tem um plano de cargos e salário e faz avaliações de 6 em 6 meses, que aí ele já vai ir para o próximo nível. Não, não é assim. E tem vários critérios que a gente avalia para poder ver se ele vai ou não para o próximo nível, né? E um critério que a gente mais avalia é a assiduidade. A pessoa tem que ter recebido assiduidade. Pirâmide de Maslow, que eu falei bastante, né? Todas as coisas que nós fazemos, a gente faz baseado em cima da pirâmide de Maslow. O programa nosso, né, de assiduidade, o colaborador que não falta e nem chega atrasado, ele recebe um valor no final do mês. E daí 6 meses recebendo consecutivos, né, que no 6º mês ele recebe aquele valor em dobro. E aí, onde a gente volta lá na pirâmide de Maslow. Nós não só pagamos em dobro, a empresa não só paga, quanto troca a capa do crachá dele. Então, isso aumenta o quê? A autoestima. A capa do crachá dele no 6º mês passa para prata. Aprendi isso fazendo o curso da Dale Carnegie. Eu cheguei lá, chegava lá e colocava um negocinho no meu crachá. Eu falei, o que é isso, hein? O dia que eu chegava atrasado, não colocava. Eu fiquei de olho. Aí eu fui e implantei lá na empresa isso aí. Cheguei, levei lá, falei assim, gente, nós vamos colocar um negócio aqui. Aí, como é que vamos fazer? Vai colocar um negocinho no cara que não falta, broche e tal? Não, vamos trocar o crachá. Então, com 1 ano de empresa, sem faltar, né? A pessoa sem faltar 1 ano, no 12º ano, ele recebe 3 assiduidades. Ele recebe 3 assiduidades, ele passa a ser crachá ouro. E agora nós estamos implantando, a partir do ano que vem, né, o Blue, que vai ser o sangue azul. Então, são 2 anos sem faltar, sem chegar atrasado. E na nossa confraternização, que era final do ano, nós passamos agora para janeiro, porque a gente vai comemorar os colaboradores, não faltaram nenhum dia de janeiro a dezembro, também ganha mais um valor na confraternização, né? E aí a gente chama a família e tal. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho. Parabéns, Dale Carnegie, que eu aprendi com vocês, né? Nós temos o Clube do Conhecimento, né? Hoje, graças a Deus, 100% da empresa estuda. Gente, isso é fácil de implantar? Não. Tem 5 anos que nós estamos nessa pegada, vamos. O Clube do Conhecimento começou bem grande, era só eu. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí fui, não é obrigado a participar, é voluntário. Só que ele precisa de participar da reunião, e na reunião tem o debate. E aí, na reunião, ele fica chateado. Todo mundo fala do livro que leu, ou todo mundo fala do vídeo que assistiu, do curso que assistiu, e ele está quieto, calado, começa a incomodar. Então, não é obrigado, porque se você obrigar, não acontece, né? E aí a gente vem fazendo, aí todo mês aumentava. A empresa compra o livro do colaborador, ele pode rabiscar, escrever, fazer o que for. E aí veio. Hoje nós estamos com 100% da empresa, né? 100% da empresa participa do Clube do Conhecimento. E aí toda semana tem um dia que é por equipe, né? A equipe lá dos novos negócios, a equipe do comercial, vai lá, tem um capítulo do livro que eles vão debater. Toda semana tem isso. Aniversariantes do mês, todo último dia do mês a gente junta todo mundo, para no horário que é o horário de troca de turno, aí vai todo mundo para lá, para a área de recreação, a gente canta parabéns, a pessoa ganha um presente. No dia do aniversário ele ganha um presente, né? É uma caneca térmica gravado com as coisas da empresa, com a logo da empresa, ele ganha um presente, e no último dia do mês a gente faz para todo mundo. Então, por quê? Fazia assim, aí fazia para um, aí no outro, então vamos fazer num dia só, que não esquece. É muito importante isso aí. Cursos em company, a gente, às vezes,
tira o pessoal, né? Está em company, mas daí não é em company. A gente leva a equipe para o hotel. Isso aí foi um curso de oratório que foi feito agora há poucos dias. Tem curso de liderança e tal. Curso que a pessoa passa realmente um dia no hotel desenvolvendo e tal. Retorno das férias. Né? Quando a pessoa volta das férias, um mimozinho para ele, alguma coisa. A pessoa tem que se sentir, né, bem. Aí, a promoção de cargos e salários. Todo mundo adora certificado, gente. Todo mundo gosta. Então, quando a pessoa se promove, a gente vai um certificadozinho. A pessoa teve um comportamento, saiu da empresa, um comportamento ótimo. Cara, vamos fazer um certificado para ele. Sempre a gente tem que trabalhar a autoestima das pessoas. O tempo todo está trabalhando. Tempo de empresa. Com 5 anos de empresa, a pessoa vai para o SESC passar um final de semana com a família. Então, você causa experiências no colaborador. A empresa que não tiver um braço de educação está fadada a quebrar. Né? Toda empresa tem que ter um braço de educação. Ah, braço de educação é o quê? Não, é simples. Às vezes é um vídeo do YouTube que você vai assistir com o seu colaborador e vai debater, e é de graça. Né? E, às vezes, a gente fica ali achando que é coisa mirabolante. Não são. Confraternização, né? Festa junina, confraternização no final do ano, datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente nunca esquece essas coisas. Sempre a gente mima. E é muito barato, não é? Né? Corrida Maifredo, nós temos 2. Esse ano agora nós estamos querendo fazer a 3ª Corrida Maifredo. E aí isso vai criando um clima agradável dentro da empresa. O empresário ele precisa de ser um verdadeiro vendedor de sapato. Eu vou mostrar para vocês o que ele tem que fazer. Segura aqui, Gilmar. Cadê Fernando? Né? Vamos tirar. A minha meia está furada. Tirar, né? Tirar o outro também, né? Nós temos que pegar e fazer isso aqui, ó. Beijar o pé do nosso colaborador. Isso aí, porque é ele que transforma o nosso negócio.